Olá, boa tarde a todos e a todas, e bem-vindos ao Table Talk patrocinados pelo Fialho Salles Advogados sobre acordos internacionais de comércio digital. Primeiramente, gostaria de agradecer aos nossos convidados, que gentilmente aceitaram o convite de participar desse painel conosco, e aos participantes que estão nos acompanhando no Zoom e também na página do Congresso. Gostaria de agradecer também à BPI pela oportunidade de mais uma vez participarmos do Congresso Internacional de Propriedade Intelectual, um evento de incomparável importância para os profissionais envolvidos no ramo da PI, no Brasil e no exterior. Esse é o segundo ano que estamos apoiando um Table Topic e temos buscado trazer para o Congresso alguns temas de grande repercussão internacional, mas que são um pouquinho fora da caixa dos temas tradicionais de propriedade intelectual que são discutidos nesses eventos. Ano passado, nós tratamos da interface entre a proteção de dados e os segredos de negócio, informações sensíveis e confidenciais, e esse ano vamos falar de um outro tema que tem sido objeto de muitas discussões, tanto no Brasil quanto no exterior, que são os acordos internacionais de comércio digital. Hoje nós tivemos a oportunidade de contar com a presença de três grandes profissionais, Lucas Spadano, Alessandro de Rezende Pinto e Andrei Gutierrez, que compartilharão conosco suas impressões sobre esses acordos, seus impactos e sob diferentes perspectivas, dos pontos de vista jurídico, governamental, comercial, industrial. A ideia dessa apresentação de hoje é que as três apresentações sejam feitas em sequência, e aí vocês vão ver que a gente vai ter oportunidade de ver, primeiramente, um pouco da estrutura desses acordos e os principais temas abordados com o Lucas. O Alessandro vai poder contar para a gente um pouco sobre como esse assunto tem sido tratado e visto no governo, as experiências, as expectativas, e com o Andrei a gente vai ter oportunidade também de saber um pouco na perspectiva das empresas, ele que vem da IBM e está com algumas novidades aí para o futuro. Bom, vamos começar então, sem muitas delongas, com o Lucas Spadano. O Lucas é sócio do Fialho Salles Advogados, responsável pelas áreas de propriedade intelectual e de comércio internacional. Por isso o tema cai como uma luva, porque de fato existe uma interface muito próxima entre esses dois assuntos, das duas perspectivas. Lucas é mestre pela London School of Economics, doutor em Direito Internacional pela USP e possui MBA pela Fundação Dom Cabral. Para resumir um pouquinho, senão a gente vai ficar aí muito tempo contando os currículos dos nossos três palestrantes. Bom, Lucas, fique à vontade para começar e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Luísa. Boa tarde a todos. É uma honra e um prazer ter a oportunidade de discutir esse tema importante e atual no nosso Table Topic aqui no Congresso da ABPI. Como a Luísa bem colocou, a ideia do debate é um pouco trazer à tona a relevância desses acordos de comércio digital, alguns aspectos de propriedade intelectual que são abordados diretamente nesses acordos e alguns temas correlatos que têm muita relevância também para direitos de propriedade intelectual, mas, sobretudo, para a economia digital e para a inovação de maneira geral. O meu papel, conforme combinado com os colegas que estão dividindo o painel hoje, vai ser fazer uma introdução um pouco ao tema e tratar dos aspectos jurídicos centrais que são disciplinados nesses acordos, e eu entendo que depois a gente terá a oportunidade de ver a perspectiva do Ministério das Relações Exteriores, para ver como o tema está sendo tratado na agenda do Brasil, nas negociações que envolvem esse assunto, e depois uma perspectiva das empresas privadas que a gente vai ter também o privilégio de ouvir o Andrei trazendo a visão nos anos acumulados de experiência na IBM. Vou compartilhar minha tela para facilitar a exposição de alguns temas. Espero que funcione aqui o compartilhamento. Acho que está funcionando, certo? Se puder só confirmar. Certo. Ok. Bom, para começar tratando um pouco da relevância, digamos, econômica do tema e jurídica também. Esses acordos sobre comércio digital, eles têm um escopo muito abrangente. Eu vou voltar a esse tópico logo em seguida, mas eles abrangem qualquer medida governamental que afete o comércio, seja de bens ou de serviços, por meios eletrônicos.
O comércio eletrônico, evidentemente, é cada vez mais importante para a economia global. Estima-se que em 2021, as vendas globais de bens e serviços pela internet, incluindo as vendas, né, por marketplace, né, as plataformas, elas podem alcançar 4,9 trilhões de dólares. Só para ter um parâmetro, o total do comércio exterior global de bens e serviços, de acordo com a OMC, foi de 22 trilhões de dólares em 2020. Então, isso dá para ter uma medida da relevância que transações eletrônicas têm para a economia global. Um estudo da McKinsey, que é bem conhecido, estimou, esse estudo é de 2016, ele estimou que os fluxos transfronteiriços de dados, por si só, agregam 3% ao PIB global, ou 2,3% trilhões de dólares. Isso aconteceu em 2014 por estimativas econômicas. As estatísticas, é bom dizer que elas não é fácil mensurar precisamente o comércio eletrônico pela variedade de formas como ele acontece, mas o ponto aqui é trazer a imensa dimensão que isso representa para a economia global. Do ponto de vista jurídico, cerca de 70 acordos de livre comércio já contêm disposições sobre o comércio digital. Alguns desses acordos são importantes, acordos que envolvem vários países, como o CPTPP, que é um acordo que a gente poderia chamar até de plurilateral, porque inclui a Austrália, Chile, México, o Reino Unido agora iniciou um processo de negociação para a cessão, então é um acordo muito importante. Inclui também o novo NAFTA, né, o USMCA, entre Estados Unidos, México e Canadá. Inclui acordos interessantes como essa Digital Economy Partnership Agreement, que é entre Singapura, Nova Zelândia e Chile. É um acordo também bastante moderno sobre esse tema. Inclui acordos também envolvendo o Brasil, incluindo o acordo de livre comércio entre o Brasil e Chile, que está aí em vias de ser aprovado, a gente espera, no Senado brasileiro. E também vários acordos bilaterais. Todos eles contêm disposições sobre o comércio digital e pelo menos 25 desses 70 incluem disposições específicas sobre o livre trânsito de dados. Então, são acordos que não tratam apenas do comércio propriamente de bens e serviços, mas também do trânsito de dados, que é fundamental para basicamente todas as empresas. Não é possível imaginar hoje uma empresa que funcione sem ter trocas eletrônicas e essas trocas são quase que por definição, pelo modo como funciona a internet, internacionais. Então, esse tema, evidentemente, tem muita importância e é algo que os governos estão também correndo atrás até de compreender e encontrar as formas mais adequadas de disciplinar algumas preocupações que advêm daí, junto com os benefícios econômicos. E, por fim, esse tema está em negociação na OMC, no momento, por um grupo de países que hoje são 86 e que incluem o Brasil. Imagino que o Alessandro vai poder falar um pouco mais sobre isso. Em relação ao escopo, voltando àquela primeira observação, é importante dizer que, em primeiro lugar, os acordos às vezes são chamados de comércio digital, às vezes são chamados de comércio eletrônico. E não há muita distinção, não há distinção entre eles, o termo é usado de forma intercambiável. Os acordos, propriamente, eles não definem o que é comércio eletrônico ou digital. A abordagem, pelo menos a que eu já pude ver nesses acordos, é de não definir, mas dizer que o acordo cobre quaisquer medidas que afetem o comércio por meios eletrônicos. Isso, então, acaba dando uma abrangência grande a esses acordos, porque pegam quaisquer transações. No meu entendimento, eles não pegam os aspectos físicos do comércio. Então, se alguém faz uma compra de um produto via Amazon nos Estados Unidos, aqui do Brasil, os aspectos eletrônicos de pagamento, isso tudo estaria coberto, mas a entrega, né, por via física, ela estaria disciplinada pelos acordos tradicionais aí do comércio. Então, você tem as regras do GATT, né, da OMC, outros acordos bilaterais, mas a ideia dessas disciplinas dos acordos de comércio digital seria pegar, digamos, os elementos eletrônicos. E aí, obviamente, tem muitos bens e serviços que são entregues hoje eletronicamente, né? Essa plataforma que a gente usa nesse momento é um exemplo de um serviço que está sendo disponibilizado eletronicamente para viabilizar a realização do congresso da ABPI.
Ainda no âmbito das definições, alguns desses acordos, principalmente dos Estados Unidos, definem produtos digitais. E aí, por produtos digitais, eles se referem a conteúdos eletrônicos. Podem ser vídeos, imagens, música, software, coisas que hoje são muito consumidas, né, inclusive em serviços de streaming. E o objetivo da definição é que ela possa ser usada em cláusulas que tratam da tributação desses produtos e da não discriminação. Então, esses acordos também tratam, às vezes, de temas que são também bastante controversos envolvendo a tributação da economia digital. O USTR, espécie do Ministério de Comércio, digamos, dos Estados Unidos, ele traz uma definição que é interessante para explicar a abrangência desses acordos, né? Dizendo que o comércio digital é um conceito muito amplo, que captura não só a venda de produtos para consumo na internet, e também o fornecimento de serviços online, mas ainda os fluxos de dados que viabilizam as cadeias globais de valor, bem como serviços que viabilizam a manufatura inteligente, e uma miríade de outras plataformas e aplicações. E eles dizem, com razão, que praticamente todo negócio é viabilizado hoje em dia por meios digitais e toda indústria, de alguma maneira, se alavanca a partir da tecnologia. E, claro, algumas indústrias dependem, inclusive, dela, e novas, né? Indústrias, se a gente for pensar em blockchain, em impressão 3D, a própria inteligência artificial, enfim, internet das coisas, tudo isso depende do fluxo de dados e dessa nova economia que a gente tem. Então, o escopo desses acordos, de fato, ele toca em muitos temas. Talvez uma forma didática de organizar essa discussão, e aqui eu queria dar o crédito para esse esquema para o Fabrício Panzini, da CNI, e aproveitar para agradecer a CNI, a Brascom, o Mercado Livre e a Confederação Nacional do Comércio, porque há cerca de um ano viabilizaram um estudo exatamente sobre esse tema de comércio digital, e daí vem, inclusive, em parte, a ideia da realização desse painel. E aí a gente pode classificar o que tem nas disciplinas, né, em 3 grandes grupos. Algumas delas visam a facilitação do comércio, e isso inclui, por exemplo, disciplinas que exigem que as partes reconheçam assinaturas eletrônicas e documentos digitais, o que é praticamente um consenso que isso é importante para facilitar as coisas para toda empresa, não é um tema controverso dentro dos planos disciplinados. Isso inclui também garantias de acesso à internet, mais transparência de informações e, às vezes, cláusulas sobre dados governamentais abertos, o que tem um impacto também interessante em termos de política pública. Existem também outras disciplinas que são regras propriamente, né, exigências nesses acordos que tocam no modo como cada país deve legislar. E isso inclui algumas regras de propriedade intelectual, regras sobre as responsabilidades das plataformas digitais, os chamados intermediários, né, da internet, regras sobre proteção dos consumidores, regras sobre legislação que precisa disciplinar e dar previsibilidade para transações eletrônicas. E uma outra categoria trata mais de acesso a mercados, que a ideia é eliminar as tarifas aduaneiras sobre transações eletrônicas ou garantir que elas não sejam aplicadas. Esse, via de regra, já é o caso por conta de decisões da OMC, mas a ideia seria fixar esse entendimento. E aí tem que ser feita uma ressalva para a tributação interna, porque na tributação interna aí o tema é mais controverso. Eles tratam também da não discriminação de produtos digitais que sejam originários das partes, o tratamento isonômico, né, entre os produtos nacionais e os produtos digitais estrangeiros. Tratam também do livre trânsito de dados e da proibição de exigências de ter localização nacional de data centers, com ressalvas, nesses 2 últimos casos, para determinadas políticas públicas que possam ser legítimas, por exemplo, para a proteção de dados pessoais. Então, é possível que haja regras para a transferência desses dados sem que sejam violados esses acordos. E aí, as cláusulas mais comuns, obviamente, eu não vou aqui tratar de todas elas, mas só para ter uma ideia do quão abrangentes são esses acordos e o quanto eles avançam em temas que são tipicamente regulados, né, por cada país, o que a gente chamaria de behind the border regulations, né? E isso inclui
a questão das tarifas aduaneiras, a tributação dos produtos digitais, segurança cibernética, regras sobre mensagens não solicitadas, né, spam, regras sobre a localização de infraestrutura computacional, regras sobre a proteção de dados pessoais, responsabilidades dos intermediários e por aí vai. Então, isso tudo a mensagem aqui para passar é que esses acordos são importantes. E na medida em que o Brasil, como todos os países, negocia esse tipo de tratado, isso pode impactar de maneira significativa a nossa própria legislação e naturalmente, pode gerar também avanços, oportunidades importantes para as empresas brasileiras, para poderem se aproveitar das vantagens do comércio digital. Para falar especificamente, a minha ideia é mais uma introdução, porque cada um desses temas aqui a gente poderia debater longamente, mas eu vou só chamar a atenção para algumas cláusulas para ilustrar como que isso é disciplinado e a extensão das disciplinas. E vou tratar das que envolvem mais os aspectos de propriedade intelectual. Tem duas cláusulas que são diretamente sobre propriedade intelectual, que às vezes aparecem nos acordos, especialmente os mais recentes. Aqui estou tomando como exemplo uma cláusula do TPP, ou CPTPP, que ficou o nome desse acordo depois da saída dos Estados Unidos, que fala sobre código-fonte. Eu coloquei aqui nos slides só porque, como está sendo gravado, depois quem tiver curiosidade pode ler o texto da cláusula, eu não vou, obviamente, ler aqui, mas qual a ideia dessa cláusula? É dizer que as partes, ou seja, os governos, eles não podem exigir, como condição para que sejam feitos negócios no país, que uma parte disponibilize os seus códigos-fonte. Então, que é uma coisa, a princípio, positiva em relação à propriedade intelectual, porque esse tipo de exigência poderia, inclusive, afugentar as empresas preocupadas em proteger os seus ativos. É interessante que, no caso do CPTPP, há uma ressalva para software usado para infraestrutura crítica, embora esse termo não seja definido. Então, esse é um tema ainda em aberto, para ver o que isso significa e em que situações em que poderia, então, haver uma exigência de disponibilização dos códigos-fonte. Importante também destacar que isso não afeta, obviamente, contratos comerciais, em que as partes possam livremente negociar se vai haver ou não disponibilização de código-fonte, e também os acordos tipicamente não cobrem compras governamentais. Naturalmente, se o governo for adquirir um software, ele pode exigir, de acordo com a finalidade, eventualmente, a disponibilização para si dos códigos-fonte. A ideia aqui é que não pode haver uma política pública, digamos, de um acesso que seria indevido ao código-fonte. Na mesma toada, existem cláusulas em alguns dos acordos, eu peguei um exemplo do acordo entre Estados Unidos e Japão, que é um dos acordos mais modernos também sobre esse tema, que trata sobre bens de tecnologia da informação e comunicação que usam criptografia. E a lógica aqui é a mesma, tá? Como não pode se exigir que a empresa que seja proprietária daquela tecnologia tenha que revelar essa tecnologia ou seu processo de produção para que possa comercializar aquele produto. Então, determinado bem de TI que faça uso dessas tecnologias, ele vai ser vendido no país, o governo não pode exigir que as tecnologias de criptografia sejam disponibilizadas. Obviamente que tem exceções também gerais no acordo sobre questões de enforcement, de medidas judiciais, mas o princípio geral é não ter algum tipo de intervenção em algo que é um segredo de negócio. E essas são as que têm mais a ver com o TI propriamente. Aí, vou só falar mais brevemente dois exemplos para tentar concluir no tempo. Cláusulas sobre a responsabilidade de intermediários, esse é um tema também bastante controverso, porque os países todos estão ainda procurando identificar qual é a melhor forma de disciplinar esse assunto e há diferenças entre o modo como cada país faz, mas a ideia de colocar essas cláusulas nesses acordos, ocasionalmente eles aparecem nos acordos de comércio digital, para trazer previsibilidade e o princípio de que as plataformas, os intermediários da internet, não deveriam ser responsabilizados pelo conteúdo de terceiros, a não ser que eles próprios tenham criado ou desenvolvido aquele conteúdo. Essa seria a regra geral, mas esse exemplo é até interessante, que é o do USMCA, que é talvez o
o padrão ouro, digamos, dos acordos dos Estados Unidos nessa área, que são dos países que têm uma agenda mais avançada, mais interesse em ter essas disciplinas, ele traz essas regras de não responsabilizar os intermediários, mas, por outro lado, a cláusula que eles propõem não se aplica a direitos de propriedade intelectual. Então, no fundo, a ideia dos Estados Unidos é colocar como funciona a sua legislação sobre esse assunto. Então, é dar, digamos, uma salvaguarda para as plataformas, para que elas possam tanto retirar conteúdo de boa-fé quando elas acharem que esse conteúdo pode ser ofensivo, sem que possam ser responsabilizadas por isso, como também não sejam responsabilizadas pelo conteúdo que é ali veiculado na plataforma. Mas isso não se aplica à propriedade intelectual, porque os Estados Unidos têm regras em que, dependendo da situação, a plataforma pode vir a ser responsabilizada e pode ter que adotar tecnologias para evitar a violação desses direitos. Esse é um amplíssimo debate, né? No Brasil, a gente tem um tema de repercussão geral no STF a respeito do artigo 19 do Marco Civil da Internet, tem projetos de lei envolvendo fake news, e tudo isso acaba tocando nesse tema, e aí é importante de trazer até mesmo a necessidade de que esses debates sobre esses acordos ocorram com profundidade para que se atende para a compatibilidade entre a legislação nacional e aquilo que for proposto dali. Agora, como uma observação geral, é evidentemente positivo se os países puderem se entender a respeito desse tema para evitar que regulamentações diferentes acabem desencorajando negócios. E aí, para finalizar, a questão da transferência internacional de dados, que aí não é propriamente sobre propriedade intelectual, mas evidentemente é uma coisa importante para incentivar a inovação e, por conseguinte, mais direitos de propriedade intelectual. O trânsito de dados é absolutamente fundamental, como tinha comentado antes, para praticamente toda indústria, no dia a dia dos negócios, e para algumas ele é verdadeiramente o core desses negócios. E a ideia desses acordos é dizer que as partes devem permitir a livre transferência de dados por meios eletrônicos, quando isso for necessário para as atividades comerciais das partes. Essa é a regra geral, mas tipicamente há também ressalvas para determinados objetivos de política pública que sejam legítimos, e aí a extensão da ressalva varia conforme os acordos, mas a ideia aqui é poder, por exemplo, ter disciplina específica para que o tráfego de dados pessoais possa ser disciplinado. Também, eventualmente, preocupações com segurança também podem, evidentemente, resultar em determinadas restrições, dependendo do tipo de dado, e assim por diante. Então, finalizo por aqui, deixei o meu e-mail também nos slides para quem quiser discutir esse assunto. Acho que é um tema novo, muito interessante, e a ideia, como eu comentei, é trazer um pouco a título introdutório a relevância que esses acordos têm. Depois a gente fica à disposição também para perguntas. Obrigado. Lucas, muito obrigada. Eu acho que essa apresentação foi essencial para a gente também começar essas discussões, né, entendendo, para quem ainda não teve oportunidade de analisar a fundo esses acordos e se engajar nessas discussões. Então, muito obrigada, Lucas. E quem tiver qualquer pergunta, eu vi que já recebemos algumas aqui no chat, fique à vontade para enviar, e ao final a gente vai endereçá-las com os nossos palestrantes. Bom, seguindo agora para o nosso próximo palestrante, o Alessandro de Rezende Pinto, diplomata, primeiro secretário e chefe da Divisão de Promoção e Negociação de Serviços do Ministério das Relações Exteriores. O Alessandro ele é mestre em diplomacia pelo Instituto Rio Branco, graduado em International Studies pela Southern Nazarene University, nos Estados Unidos, e em ciência política pela UNB. O Alessandro vai ser uma perspectiva muito importante, a gente, na verdade, se conheceu, inclusive, nessas discussões justamente sobre esse tema, e acho que ele vai poder passar um pouquinho para a gente também da perspectiva, tanto dele nas negociações, quanto do que ele tem visto também no governo em relação a esses acordos. Alessandro, muito obrigado por ter aceitado participar conosco. Já temos aprendido muito com você nas discussões preliminares que tivemos, e, por favor, fique à vontade para nos contar um pouquinho sobre o que você pensa do assunto. Obrigado, Luísa. Enfim, eu queria agradecer a oportunidade de participar deste evento e compartilhar um pouco a visão e os objetivos do governo brasileiro nessas negociações de comércio digital, comércio eletrônico, enfim, essa questão conceitual pode ser
tratado em algum momento. O Lucas, eu acho que adiantou alguns elementos. Eu acho que eu devo agradecer ao Lucas pela apresentação inicial, acho que estabelece uma moldura geral, enfim, menciona os principais acordos na área, ilustra o teor, digamos, dos principais dispositivos que tangenciam aspectos de propriedade intelectual, de maneira que agora a minha tarefa está bastante facilitada. Eu acho que eu posso me ater realmente às perspectivas de política comercial enfim, e política, né? Então, enfim, eu vou começar a discorrer aqui, então, sobre alguns aspectos. Vocês me dão só um segundinho, que eu preparei um roteirinho aqui. E já vou começar. Muito bem. Vejam, acho que a melhor maneira de iniciar é tratar um pouco de diagnóstico, talvez. Talvez o diagnóstico que o governo brasileiro fez até o momento a respeito do tema de comércio eletrônico, comércio digital. Acho que, em primeiro lugar, cumpre destacar a importância que, enfim, a percebida importância do tema, né, na economia atual, enfim, no contexto de digitalização, que é um fenômeno internacional. Acho que é uma das principais também placas tectônicas geopolíticas, enfim, é um fenômeno que tem precipitado, enfim, uma frente digamos, de confrontação entre talvez as duas maiores potências, Estados Unidos e China, enfim. É um tema com várias implicações e que tem várias questões subjacentes, sobretudo de cunho geopolítico, né? E essa tendência de digitalização, de maior recurso ao comércio eletrônico e tal, foi claramente exacerbada e acelerada durante a pandemia, né? Nós todos somos testemunhas disso e continuamos a ser, né? Enfim, a importância de dados para serviços como marketing, publicidade, para gestão de cadeias de valor, né? Enfim, compra no varejo, logística de entrega, né? Soluções tecnológicas para garantir, enfim, condições seguras, distanciamento social, no ambiente de trabalho, por exemplo. Esta plataforma, como o Lucas mencionou, é um exemplo disso, né? Enfim, e de modo que, nesse contexto, né, nós enxergamos o comércio digital como um instrumento que facilita, né, enfim, a resiliência da economia, a adaptação a cenários adversos, né, e que, enfim, estabelece um arcabouço que certamente facilitará a recuperação da economia no pós-Covid, né, enfim, com ganhos de escala, harmonização e convergência regulatória, enfim. Sabemos que isso tende a gerar aumento de eficiência, produtividade, maior acesso a serviços com alto teor tecnológico, constitui insumos para o processo produtivo. É também um meio de diversificação, de aumento de valor agregado das exportações, cria ambiente favorável à inovação, redução de custos de comércio, enfim. Então, os benefícios são claros, né? Nós conseguimos vislumbrá-los. Então, à luz não só dessas tendências mais recentes e dos potenciais benefícios desses acordos, nós temos buscado, então, criar gradativamente uma rede de acordos de comércio eletrônico, ou negociações de capítulos de comércio eletrônico no âmbito de acordos de livre comércio, né? Enfim. Enfim, nesse contexto, nós nos guiamos por algumas diretrizes, alguns parâmetros. Enfim, nós buscamos, de modo geral, alcançar equilíbrio entre, basicamente, três dimensões. A primeira é a criação de ambiente comercial, econômico mais aberto, mais previsível, concorrencial, baseado em regras, né? Não discriminatório, enfim. Tudo isso redundará na melhora do ambiente de negócio, redução de custos de transação, né? Incentivo a trocas, investimentos, a inovação. Tá? E nesse pilar, acho que algumas das disciplinas negociadas são a moratória de direitos aduaneiros sobre transmissões eletrônicas, né? Tem os artigos sobre contratos eletrônicos, em que se busca garantir que
um acordo não seja desvalidado pelo simples fato de ter sido firmado em meio eletrônico, tem status jurídico semelhante a contratos físicos, né? Enfim, assinaturas digitais, idem, né? Facilitação digital do comércio, o Lucas mencionou brevemente, diz respeito a temas de facilitação de comércio, ou seja, simplificação e aumento de eficiência nos procedimentos aduaneiros, né? Para tramitação de bens através das fronteiras, enfim. Transferência internacional de dados, localização de servidores e dados abertos do governo. Nós entendemos que todos esses temas, né, que são disciplinados em acordo de comércio e segurança, contribuem para esse objetivo. Tá? O segundo pilar seria o pilar pelo qual se amplia a confiança e a segurança, tanto de empresas como de consumidores, no comércio eletrônico ou digital. E aí as disciplinas associadas são as de proteção do consumidor, são as de combate a spam indesejado, enfim, proteção de dados pessoais, segurança cibernética, neutralidade de rede e concorrência, né? Pensando não só nas empresas, mas também nos consumidores. Enfim, eventualmente as empresas são consumidores também, como nós sabemos, né? Mas enfim. E finalmente, um terceiro pilar, no qual a gente busca, como agente do Estado, naturalmente, preservar a margem necessária e suficiente para o exercício regulatório, e concepção e execução de políticas públicas, né? Então, sob esse aspecto, as disciplinas que incidem aqui nessa área são exceções gerais, normalmente que se inscrevem, exceções de segurança nacional, espaço para tributação interna, algumas exclusões de escopo, por exemplo, para subsídios e compras governamentais, exceções para medidas pelos reguladores financeiros de natureza prudencial, monetária ou cambial e segurança cibernética. Enfim, eventualmente haverá alguns desses temas, terá contribuição para mais de um ou outro pilar, mas eu procurei situá-los, eu acho que onde eles mais contribuem, né? E aí, no que diz respeito aos, digamos assim, aos temas que eu acho que mais diretamente relacionados à propriedade intelectual, que são tratados nesses acordos, eu acho que aqui cabe um disclaimer que, de modo geral, os temas de propriedade intelectual são tratados em acordos de propriedade intelectual ou capítulos de comércio de propriedade intelectual, né? De maneira que sistemas de propriedade intelectual são tratados de maneira residual, eu diria, de modo geral, nos acordos de comércio eletrônico. Enfim, a inclusão de temas de propriedade intelectual nesses acordos, eu acho que é algo recente, pode ser que ganhe tração e força no futuro, não é possível antecipar, né? Digamos assim, o conteúdo desse acordo de comércio digital vai depender muito de como evoluirá, né, a digitalização da economia, enfim, o recrudescimento da importância do comércio digital e questões regulatórias que aparecerão, né, ao longo do tempo, né? Mas, como o Lucas pôde destacar, eu diria que os principais temas de propriedade intelectual que figuram em acordos de comércio digital são da não responsabilidade de plataformas digitais ou de intermediários, né, de criptografia de produtos de TI, e código-fonte, né? Ele ilustrou todos esses temas. Eu acho que os objetivos aí, de modo geral, pelo menos por parte dos que propõem esses temas, eu diria que esses temas são preponderantemente propostos por poucos países, em especial Estados Unidos e Japão, né, de modo geral, nas negociações de comércio digital. O objetivo é combater medidas ou praticadas, adotadas, ou aventadas, né, que implicariam transferência forçada de tecnologia, ou propriedade intelectual, ou quebra de segredo industrial ou comercial, né? E aí nós sabemos que o alvo tem nome, né? Enfim, de modo geral, essas disciplinas visam a China, mas nós sabemos que a questão também não é tão preto no branco, né? Há outros países que se sentem tentação, eu acho, para adotar esse tipo de medida, né? Enfim, ali no Sudeste Asiático. Enfim, podemos mencionar também a Rússia, que tem enormes preocupações relacionadas com segurança nacional e defesa do consumidor, conforme eles mesmos alegam, né? Mas, enfim, ademais desses temas mais diretamente relacionados, há outros
que também incidem nesses acordos de comércio eletrônico, tem importância fundamental para a propriedade intelectual. Eu acho que, e com isso me refiro aos artigos que tratam de dados, de maneira geral, né? Seja proteção de dados pessoais, seja transferência internacional de dados, seja exigência de localização de dados e servidores, né? Nós temos, de modo geral, alguns parâmetros legislativos e de políticas públicas ou práticas para cada um deles, né? Em dados, nós temos a LGPD e a recém-implementada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. No que diz respeito a dados abertos, nós temos a lei de acesso a informações, a Política Nacional de Dados Abertos. Enfim, o governo adota a política de transparência ativa e passiva em relação a dados, né? Então, nós estamos bem avançados nisso. No que diz respeito à responsabilidade, aí há mais incertezas, como o Lucas, responsabilidade intermediária, né? Como o Lucas antecipou. Nós temos algumas referências, como o Marco Civil da Internet, algumas decisões jurisprudenciais, mas há incerteza diante de algumas propostas que se ventilam aí de quando em quando, como o projeto de lei das fake news, um decreto recente, né? Presidencial recente também. Enfim, código-fonte, a nossa preocupação, talvez a única preocupação defensiva que nós teríamos seria garantir exceções para compras governamentais e atividades governamentais, né? Mas isso, normalmente, os artigos estão bem articulados, já prevêem esse tipo de exceção, né? Em criptografia também é a mesma coisa, né? Para compras públicas e adicionalmente, criptografia estatal, entre questão também aspectos de segurança nacional, né? O GSI é um dos órgãos que foram consultados sobre esse tipo de tema, só para ilustrar vocês. Tá? Esses temas de propriedade intelectual não figuram, de modo geral, nos acordos de comércio digital já negociados pelo Brasil, já firmados, né? Ou em negociação. Tá? Eu acho que talvez a conspícua exceção sejam as negociações plurilaterais de comércio eletrônico da OMC, em que, enfim, pelo fato de haver 86 países, entre eles os países com acordos mais avançados na área, né? Esses acordos, então, esses temas acabam aparecendo, né? Então, eu diria que os temas de dados, sim, já figuram, nós temos compromissos internacionais já, mas liability, código-fonte, criptografia, não. A gente tem participado de discussões ainda muito incipientes, de modo geral, em que esses temas são tratados, tá? Só para vocês terem uma noção. Então, vou percorrer rapidamente aqui cláusulas relevantes de acordos já concluídos pelo Brasil. Em primeiro lugar, o acordo de livre comércio entre o Brasil e o Chile, digamos, eu diria que é um acordo discreto, no que diz respeito ao tratamento de temas de propriedade intelectual, enfim, em sentido mais estrito, diz respeito a uma relação mais direta. Enfim. Tem um artigo intitulado Princípio de Não Discriminação, que simplesmente reconhece que o tema de tratamento não discriminatório de produtos digitais é discutido em fóruns internacionais, em negociações bilaterais, e se comprometendo a considerar resultados, eventualmente, que se alcancem nessas frentes, com vistas à possível incorporação desses compromissos no acordo. Enfim, então, uma espécie de cláusula de revisão, né? Mas, no acordo com o Chile, nós temos compromissos avançados em relação à proteção de dados, transferência internacional de dados e localização de servidores, com padrão elevado de proteção enfim, das atividades comerciais, né, que envolvem transferência de dados, né? E, enfim, um pouco bem assim, no padrão da CPTPP, ou seja, realmente dos acordos de última geração, né, na área. Posso dizer o mesmo do recém-firmado Protocolo de Comércio Eletrônico do Mercosul. Esses temas de proteção de dados, transferência internacional e localização são tratados de maneira muito semelhante da que se verifica no acordo entre o Brasil e o Chile, né? Também no Protocolo de Comércio Eletrônico do Mercosul há um artigo de cooperação em que as partes afirmam a importância de compartilhar informações, experiências sobre leis, regulamentos e programas na área de comércio eletrônico. Tá? E um dos tópicos citados é o de direito de propriedade intelectual. Mas é uma linguagem muito genérica, vaga, não é possível antever como essa cooperação se implementaria, né? Acho que responderia naturalmente a demandas específicas apresentadas por um ou outro lado.
Tá? Finalmente, sim, no que diz respeito aos acordos já firmados ou concluídos, nós temos uma subseção sobre comércio eletrônico, no acordo Mercosul-União Europeia, também ali só há um dispositivo sobre cooperação, e uma das áreas mencionadas é de responsabilidade de plataformas digitais. Tá? O acordo com a União Europeia ainda não foi firmado, embora tenha sido concluído, e está em processo de legal scrubbing, né, de revisão jurídica. Enfim, há algumas dificuldades políticas que precisariam ser superadas, como vocês sabem, né, enfim, os que acompanham o noticiário sabem. Mas é nosso desejo concluir rapidamente esse processo de revisão legal para a assinatura do acordo e início da tramitação nos respectivos parlamentos. Nós temos também aqui uma série de acordos em negociação, né? São 3 as principais frentes de negociação extra-regional do Mercosul. Primeiro o Canadá, depois Coreia, depois Singapura. Né? Com o Canadá, nós já temos estabilizados até artigos com elevado padrão sobre proteção de dados, transferência internacional e localização de dados. Tá? Com a Coreia do Sul, idem no que diz respeito unicamente à proteção de dados. É um acordo que tem um template, uma estrutura um pouco mais simples no que diz respeito a comércio digital, comércio eletrônico. Tá? E, finalmente, as negociações em curso com Singapura. Há uma proposta do Mercosul que foi enviada a Singapura, nós ainda não temos reação, mas é uma proposta que procura consagrar, digamos assim, consignar padrões elevados no que diz respeito à proteção de dados, transferência internacional. Tá? Mas, como mencionei, Singapura ainda não reagiu. Nós sabemos que Singapura é um país muito ambicioso na área, eles assinaram recentemente com Chile e Nova Zelândia, talvez o acordo mais avançado de comércio digital até o momento. Né? Então, a minha expectativa, ao menos, é de que eles apresentem, no devido momento, contrapropostas com elevada ambição. Tá? Eu acho que, por fim, talvez ressaltar as negociações plurilaterais de comércio eletrônico em curso na OMC. Né? Houve um acordo informal, digamos assim, entre os participantes da iniciativa, de que não deveriam ser abordados temas de propriedade intelectual. Eu acho que houve um certo consenso de que esses temas deveriam ser tratados na esfera apropriada, que seria o acordo TRIPS e iniciativas a ele relacionadas, que não conviria, portanto, importar esses temas aqui, visto que, entre outras razões, tornaria essas negociações muito mais complexas e tornaria, então, mais elusive, né, mais longínquo, talvez, o objetivo de concluí-las num horizonte de tempo razoável. Tá? Então, houve esse acordo. Até agora, de fato, não houve qualquer proposta que trate, por exemplo, de marcas, ou direitos autorais ou patentes, a não ser de forma muito indireta, como o Lucas pôde ilustrar ali nos artigos, né, que tangenciam o tema de propriedade intelectual. Né. Na comunicação do Brasil, em que se apresenta uma série de propostas, há apenas um item no que diz respeito ao tema de propriedade intelectual, né, apenas um item de cooperação, né, e na área de responsabilidade de provedores de serviços, né, enfim, de plataformas digitais, mas, tomadas em conjunto as propostas dos diversos participantes, né, eu acho que todos esses temas aí, já mais diretamente ligados à propriedade intelectual, estão sendo tratados. Eu diria que todos esses temas, por outro lado, nessas discussões, são considerados high-hanging fruit, né, para utilizar o jargão comercial, ou seja, temas considerados mais sensíveis, que fatalmente ficariam ali cuja resolução ficaria para os momentos finais ali das negociações, porque, enfim, estão ali na fronteira entre demandas por trocas comerciais mais livres, mais abertas e mais estáveis, e, por outro lado, a reivindicação de alguns estados, né, por maior capacidade de intervenção sob pretexto de segurança nacional, defesa do consumidor, né, e outros aspectos. Então, há tensões políticas aí subjacentes a esses temas, como nós sabemos. Enfim, em liability e criptografia, as propostas são basicamente dos Estados Unidos e Japão, com base no acordo de comércio digital entre os dois países.
verificou-se muita resistência de outros participantes entre 2019 e 2020, no que diz respeito à liability, mesmo o Canadá se mostrou reticente, né? Então, vocês terem a dimensão do problema, né? Criptografia de TICs, né? Enfim, Rússia e China, como vocês poderão ter imaginado, também ainda precisam ser convencidos da conveniência de adotar compromissos nessas áreas, né? Desses anteriormente mencionados, eu diria que talvez o de código-fonte seja o artigo que até agora conseguiu lograr maior avanço, tá? Restam algumas pendências importantes, mas ao menos há discussões textuais, a negociação de texto, né? Enfim, há um small group, um grupo técnico de redação dedicado exclusivamente ao tema. Então, um tema que conseguiu alcançar um perfil mais elevado, mais alto nessas discussões. Então, acho que talvez, em decorrência disso, as perspectivas sejam mais promissoras, né? Como eu mencionei, menos promissoras para a responsabilidade de plataformas digitais e criptografia de TICs. Tá? Há também, foi concluída, a propósito, uma discussão sobre dados abertos de governo, já há um texto estabilizado, que seria um dos capítulos, né, do acordo final de comércio eletrônico que resultaria dessa iniciativa, né? E os temas de proteção de dados, transferência internacional e localização também são temas difíceis que opõem, de modo geral, modelos regulatórios de difícil compatibilização, né? Sabemos que o principal ator aí que se opõe à disciplina mais ambiciosa aí é a União Europeia, por possuir uma legislação específica que confere um grau maior de proteção a dados pessoais, que elevam dados pessoais ao status de, enfim, direito à privacidade ou proteção de dados pessoais ao status de direito humano fundamental, enfim, então que, portanto, não deveria submeter a disciplinas comerciais. Isso torna um pouco difícil a discussão, naturalmente, né, porque gera um impasse. O Brasil não tem muito problema nesse tema, porque, como eu mencionei, nós estamos muito aliados aos padrões inscritos na CPTPP a respeito do tema. Eu acho que nós temos uma única dificuldade que diz respeito a uma espécie de teste de necessidade, né, para medidas de proteção de privacidade. Nós sabemos que temos que encarar com muita cautela esse tipo de propósito, porque temos um modelo regulatório avançado, consubstanciado na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, inspirado no modelo europeu, né? Obviamente, estão previstas hipóteses de transferência internacional de dados pessoais, mas, em alguns casos, a autoridade nacional poderia simplesmente negar, né, a transferência internacional e aí o resultado disso seria a localização do dado no país. De modo que eu mencionei isso para defender, para aludir ao fato de que nós vemos os artigos de transferência internacional de dados pessoais e localização de dados como artigos gêmeos, né, como duas faces da mesma moeda. Um gera implicações para o outro, de modo que, portanto, as disciplinas nesses dois temas deveriam ser idealmente simétricas, para que se garantisse maior segurança jurídica, né? Eu poderia tratar de aspectos mais específicos das discussões da OMC sobre cada um desses temas, mas eu acho que eu vou encerrar por aqui. No que diz respeito ao OMC, eu quero dar espaço também a perguntas, e caso tenha suscitado interesse de alguns dos membros da nossa audiência, né? Enfim, só para encerrar aqui, eu queria mencionar que nós também travamos, ao longo de 2020, um diálogo com os Estados Unidos no âmbito da TEC sobre comércio digital, né? E nesse âmbito nós pudemos analisar alguns dos artigos que ainda não constam de nosso modelo, mas que figuram no acordo entre os Estados Unidos e o Japão, né? São os artigos de tratamento não discriminatório de produtos digitais, código-fonte, criptografia de TICs e dados abertos de governo, né? Após consultas internas, nós recebemos indicações positivas, né? Ou seja, de ampla margem para a adoção de compromissos na eventualidade de que se entabulem negociações com os Estados Unidos na área, né? Nas áreas de código-fonte, criptografia e dados abertos de governo. Ou seja, não verificamos óbices aos termos dos artigos conforme constam do acordo Estados Unidos e Japão.
No que diz respeito ao tratamento não discriminatório de produtos digitais, eu acho que a nossa principal preocupação é a relação com tributação interna e a necessidade de manter margem de tributação, à luz, em particular, do resultado de discussões internacionais, novamente, em particular, na OCDE, né, sobre tributação da economia digital, né, que a gente não tenha cerceado o direito de recorrer, digamos assim, a tributos cujo desenho, cuja implementação estejam em linha com consensos, decisões, resoluções, recomendações que emanem desse processo da OCDE. Né? No que diz respeito à transferência internacional e localização, nós também teríamos alguns reparos, um deles eu já antecipei, é o teste de necessidade, né? Nós teríamos certa sensibilidade em relação a isso, e também talvez explicitar que, entre as exceções para políticas públicas legítimas ali, nós deveríamos mencionar a necessidade de proteção de privacidade de dados pessoais, talvez tentar promover a cooperação judiciária internacional e as necessidades também de troca de informações no âmbito de investigações judiciais e atividades regulatórias também, né, ademais disso. Nós não podemos, enfim, não houve oportunidade, não houve ensejo para avaliação do artigo sobre liability, mas nós sabemos que, digamos assim, a legislação de referência no Brasil e as decisões jurisprudenciais até o momento permitem inferir que haveria certo alinhamento, digamos assim, com a proposta norte-americana para a área. Por outro lado, como mencionei, iniciativas como o projeto de lei de fake news e o decreto presidencial recentemente aventado gerariam incerteza, de modo que esse debate ainda está em curso, é um debate que tem várias camadas, não só de liberdade de expressão, mas também aspectos comerciais, de propriedade intelectual, de modo que também é um tema que deveria ser tomado com bastante prudência nas negociações de comércio eletrônico quando se apresentar. Como mencionei, não se apresentou até o momento, mas eu acho que nós estaremos preparados para essas discussões quando surgirem. Diria que é isso, Luísa e demais colegas. Obrigado pela oportunidade, estou à disposição para responder a perguntas ao final das apresentações. Alessandro, muito obrigada pela exposição. Eu, particularmente, fiquei interessadíssima em todos os pontos abordados, porque são pontos que a gente, em paralelo, estuda, a gente discute, a gente quer saber mais e ter essa visão também de quem está participando das negociações, quem está dentro do governo, é sempre interessantíssima. Então, muito obrigada por ter compartilhado isso conosco. Foi, sem dúvida, muito interessante e muito útil. Bom, antes da gente passar agora para o Andriei, queria só aproveitar a oportunidade de lembrar a todos que nós vamos ter um espaço para perguntas depois da apresentação. Então, já recebemos algumas no chat da página da BPI, mas também os participantes que estão aqui conosco no Table Topic no Zoom também fiquem à vontade, tanto para mandar no chat ou ao final da exposição também para interagir com a gente. Bom, então, dando seguimento agora, a gente vai ter a presença, né, e as palavras de Andriei Gutierrez. Andriei é diretor de Assuntos Regulatórios e Governamentais da IBM Brasil, e muito em breve, ouço boatos aí que teremos uma Kyndryl entrando na jogada. Não vou dar spoiler, Andriei, só para deixar todo mundo curioso te seguindo no LinkedIn, mas já deixo aqui para todo mundo ficar atento. Andriei é PhD em Ciência Política pela Unicamp e em Relações Industriais pela Université de Provence, na França. Ele lidera o Grupo de Trabalho de Política e Inovação Digital da Associação Brasileira de Tecnologia da Informação e Comunicação, a Abrascom, que o Lucas já mencionou, que é um dos membros do grupo de trabalho nesse projeto com a CNI, sobre justamente os acordos de comércio digital. Então, a gente já vem aí interagindo com o Andriei sobre esse tema nos últimos meses. O Andriei vai poder mostrar um pouquinho para a gente também, né? Isso, de todos esses temas, acaba que todos nós temos conversado sobre todas essas facetas que já foram expostas pelo Lucas, pelo Alessandro, mas acho que vai ser muito interessante também a gente ouvir um pouco de quem está efetivamente no dia a dia, no comercial, no operacional, em quem realmente vai ver as consequências práticas de tudo isso que for negociado e for discutido no plano internacional, principalmente. Então, Andriei, muito obrigado também por ter
termos tirado aí umas horinhas do seu dia e ter aceitado participar conosco. E, por favor, fique à vontade para contar um pouquinho sobre as suas impressões. Eu que agradeço, Luísa. É um grande prazer, muito obrigado pelo convite, um grande prazer estar aqui com vocês no Congresso da BPI, ouvindo aqui, aprendendo um pouquinho mais sobre esse tema com o Lucas, com o Alessandro, depois dessas suas duas falas muito ricas. Eu acho que a Luísa já mencionou, né, da onde eu falo. Eu estou há pouco mais de 6 anos na IBM, trabalhando nesses temas, nessas discussões regulatórias, não só aqui dentro, como lá fora. Né? E estou até a semana que vem, muito provavelmente a IBM está se dividindo em 2 empresas, né? A área de tecnologia vai ficar na IBM, computação em nuvem, inteligência artificial, e toda a área de serviços a gente vai criar aí estamos criando, semana que vem a gente assume controle operacional a gente está brincando, dizendo que é uma startup de 90 mil funcionários, aí, um faturamento anual de cerca de 20 bilhões de dólares, presente em 115 países, né, e uma carteira de clientes de 60 bilhões de dólares. Então, serviços, eu fico muito contente aqui de estar com o diretor de negociações de serviços, né, com o Alessandro, porque cada vez mais serviço está no nosso core. E eu trago um pouquinho também, um pouco um relato de todos esses 6 anos, um pouco como eu vejo esse tema, esse debate. A IBM, né, e a Kyndryl ainda são as maiores empresas de tecnologia do planeta, né? A gente não aparece tanto para o consumidor final, porque o foco é B2B, são as empresas, as grandes corporações, as indústrias. Então, a gente está em todos os setores da economia, o que propicia um ponto de vista muito privilegiado, né, para a gente observar todo esse tema e essa discussão que a gente está colocando aqui, não só no Brasil, como lá fora. E o que eu vejo? Assim, eu vou descer assim, um pouco o debate, eu acho que foi muito rico, eles já trouxeram diversos âmbitos, seja, né, no âmbito teórico, no âmbito das negociações, e a minha intenção é exatamente essa, trazer como é que eu vejo um pouco da produção. A gente vive uma revolução digital, onde, eu gosto de dizer, o centro dinâmico do sistema capitalista, ele está migrando da indústria e da manufatura para a digitalização e os serviços digitais. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente fala desses capítulos de comércio digital, a gente não está falando só de comércio de aplicativo, a gente não está falando só de acesso a aplicações digitais ou de venda de produtos por plataformas digitais, né? A gente está falando de toda uma nova economia onde a própria manufatura ela é cada vez mais dependente de serviços digitais. Eu dou um exemplo. Isso aqui é um relógio. Mas eu comprei esse relógio porque ele tem um dispositivo que coleta os meus dados em tempo real, né, batimento cardíaco, que monitora o GPS, é um dispositivo feito especificamente para corrida e que tem aí uma aplicação que me oferece um serviço agregado de monitoramento, como é que eu estou treinando, como é que está o meu batimento, como é que está o meu dia a dia, como é que está o meu treino de corrida com relação a outras pessoas, outros competidores. Eu não comprei só uma mercadoria, eu comprei uma mercadoria com uma série de serviços digitais que estão por trás. Isso aqui, o dado, ele entra no celular, ele é agregado, tem uma série de sensores, entra no relógio, ele vai para o celular por via Bluetooth, e aqui, pelo celular por via Bluetooth, ele vai para o mundo inteiro. Né? Então, você tem softwares de segurança que estão olhando aqui, você tem data centers que estão processando um serviço, você tem, sei lá, um Strava da vida que entra, uma API combina com esse, presta outro serviço que é de outro provedor, ou seja, a gente está falando dessa economia digital onde as cadeias globais de valor elas estão cada vez mais dependentes desses serviços embutidos digitais. A mercadoria continua lá, aqui, mercadoria relógio, continua aqui, mas mudou completamente o valor dela, o significado, o peso disso no balanço de pagamentos de um país, nas transações das corporações. Ou seja, a gente está falando de um bicho diferente, que não é aquele mesmo bicho que a gente conhecia do século XX, né, das transações de mercadorias, onde a gente fazia acordos de comércio, que a gente estava discutindo mercadoria. As minhas pequenas filhas estão batendo aqui. Pessoal, papai está trabalhando. Quem tem filho na pandemia é uma aventura.
Então, o que acontece? Esses produtos, cada vez mais agora, antigamente no século XX, né, voltando aqui à linha de raciocínio, você estava olhando a mercadoria, você estava discutindo tarifa e depois você começou a discutir convergência regulatória, né? O Mercosul parou ali na União Aduaneira. Quando a gente vai para os novos acordos comerciais que estão olhando esse novo mundo, o que acontece? Eu acho que tanto o Lucas quanto o Alessandro já pontuaram muito bem, você começa a ter novas regulações internas, né, que a gente está no meio de uma transição digital. Ou seja, a gente está migrando dessa sociedade analógica para essa sociedade digital, onde todo o nosso arcabouço jurídico ele está defasado, no Brasil também, no mundo inteiro. Então, as nossas relações de produção, de consumo, as mercadorias, elas já estão numa forma, numa velocidade completamente diferente, né? E todo o arcabouço regulatório, legislativo, ele está defasado. Então, a gente está tentando correr atrás, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente produz esses produtos, esses serviços, a gente consome, a gente faz trocas, não dá para ficar parado. A gente está trocando aí, a minha percepção é que a gente está trocando os 3 pneus do carro com o carro na velocidade alta que não dá para a gente parar. Né? Um pouco é essa percepção que a gente tem, que eu imagino, né, o Alessandro, os colegas das negociações ali tentando, né, conduzir o carro olhando, né, para onde que vai, né? Como é que está esse negócio, olhando para a legislação, todo o debate regulatório, e eu acho que é um pouco por aí. E me solidarizo muito com esse trabalho que eles têm feito, porque é extremamente importante, e a gente vai ter que caminhar sem necessariamente ter todo aquele arcabouço legal e regulatório do lado de cá perfeitinho, porque está numa transição, numa velocidade incrível. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, e aí eu falo um pouco dessa perspectiva de quem tem participado nesses últimos 6 anos, muito desse debate regulatório aqui internamente. Eu participei desde o início de todos os debates, desde o início não, vai ter uns pioneiros que estavam lá desde 2010, mas eu estou pelo menos desde 2015 no debate de privacidade, participei desde antes de chegar no Congresso, depois no Congresso, depois até sentar com o presidente Temer para sensibilizar ele a sancionar a lei ali, com uma ampla coalizão. Outros debates também de cibersegurança, por exemplo, participei bastante com o Banco Central quando teve a proposta de regulação de computação em nuvem e segurança cibernética, em 2018, que virou a regulação 4658. E a gente vê que esses temas são os temas de hoje que a gente precisa olhar para dentro, olhar para fora, para pensar como é que a gente faz para ter essa convergência regulatória. E aí, eu mencionei privacidade, cibersegurança, a gente já mencionou toda a questão de discussão sobre liability, né, responsabilização de plataformas, e aí eu faço um parênteses aqui, a gente tem plataforma de venda de produto, a gente tem plataformas de intercâmbio de informações, né, e automaticamente, que são as redes sociais, venda de publicidade. A gente tem vários tipos de plataformas diferenciadas. A IBM mesmo fez uma joint venture com a Maersk, né, e eles têm uma plataforma de blockchain muito interessante, quem não conhece, vale conhecer, que chama TradeLens. É uma plataforma global de fluxo de informações para frete marítimo. Então, toda a informação, os diferentes parceiros colaboram, né, desde a autoridade portuária, transportador marítimo de frete, né, a autoridade aduaneira, enfim, todo mundo participa desse sistema, dessa plataforma, agregando informações e tendo um serviço ali compartilhado. Mas são plataformas, né, de diferentes tipos, que a gente está discutindo toda a questão da regulação. A gente tem a questão da regulação de inteligência artificial, que pode também ou não ter barreira transfronteiriça, como todo debate de proteção de dados pessoais. Todo esse debate sobre código aberto ou não, contratação pública, né, se vai obrigar ou não vai ter código aberto, todo esse debate. Em 2018 também participei bastante com o Gabinete de Segurança Institucional, quando teve também uma instrução normativa, eu acredito que era instrução normativa, NC14, norma complementar, né, que também revisava os parâmetros para a contratação de computação em nuvem. E aí você tem a discussão se deve, como foi mencionado pelos colegas, se deve ou não, por uma questão de infraestrutura crítica, você ter a localização de um dado no país, né? O que é isso? O dado tem que ser processado e armazenado dentro de um data center no país. Quando isso teve, aí eu vou fazer um parênteses aqui, quando o diretor do Banco Central
fez a primeira proposta de resolução de cibersegurança e computação em nuvem, ficou todo mundo apavorado, porque ele interditou completamente na primeira minuta o fluxo de dados. Os bancos ficaram apavorados, todos os provedores ficaram apavorados. Aí eu fui sentar com ele, né, na primeira reunião, e ele foi muito transparente. Ele falou: pessoal, não tenho a mínima intenção de proibir, eu estou desesperado, eu não sei como resolver isso, né? E eu acho que essa experiência do Banco Central foi fantástica. É um pedido de socorro para vocês, me ajudem a resolver. Né? Eu estou preocupado com a saúde do sistema financeiro nacional, eu estou preocupado, né, com eventual quebra de uma organização, uma instituição financeira, que a gente precisa garantir o funcionamento. Como é que a gente faz para que isso funcione sendo operado lá fora? Né? E aí disso surgiu essa resolução, que é muito avançada, mesmo comparada com a resolução da União Europeia, que era moderna também, que ela não proíbe o fluxo de dados, né, mas, ao mesmo tempo, ela incorpora algumas salvaguardas interessantes para você manter, né, o funcionamento do sistema bancário, o acesso à tecnologia, né, o desenvolvimento de toda a tecnologia e inovação bancária e financeira no país, sem interditar esse fluxo de dados. Então, isso foi uma legislação muito inteligente. E aí eu faço todo esse preâmbulo que é preciso, e aí a gente chega a um ponto que as cadeias globais elas estão mudando. Então, não adianta a gente se fechar, né? Não adianta a gente olhar os dados, né? O fluxo de dados. A internet ela foi pensada de uma maneira global. Então, e essas soluções são cada vez mais globais. Você tem algumas experiências tectônicas ali, isoladas, né? Sei lá, na Turquia, que estão tentando até se isolar da internet, na Rússia. Você tem algumas experiências, mas que ainda são muito incipientes, e o pessoal está patinando, né, para tentar se isolar completamente. Então, o que a gente vê é isso, são cadeias globais de valor, né, impulsionadas por esses dados, e que dependem cada vez mais de um intrincado mundo de interdependência muito maior do que era no mundo produtivo. No mundo produtivo, a gente falava, 20 anos atrás, de clusters, né, de cadeias produtivas, né, toda aquela questão de gestão logística, de gestão de suprimentos, né, a questão da proximidade, né, e toda essa importância de como que a gente fazia. Eu lembro da indústria automobilística, do Brasil com o México, como é que a gente vai fazer, mas você tinha ainda uma dependência da manufatura, né, uma dependência espacial, física, analógica. Hoje em dia, essa limitação ela está muito mais fluida, muito menor, porque os serviços digitais eles são muito mais etéreo, né? Esses serviços digitais eles estão no mundo inteiro. E aí eu cito outro exemplo para ainda ficar no exemplo bancário. Por exemplo, uma aplicação que vocês usam no aplicativo do banco, vocês não fazem ideia, mas vocês entram ali, aquela aplicação está no celular aqui no Brasil, ela na hora, ela bate, vai para os Estados Unidos num processador ali para ver uma operação, um tipo de consulta de crédito ou de investimento. Antes dela fazer aquela operação e te voltar uma informação, ela vai para Israel, uma empresa num data center em Israel faz uma API, que a gente chama, né, uma interface de programação para fazer um teste de fraude, de prevenção de fraude, volta para os Estados Unidos, dá o ok e libera para a informação voltar para você. Isso tudo numa fração de segundos. Né? Ou seja, esse mundo de hoje está cada vez mais dependente dessas inter-relações. Então, por isso que a gente, para citar um outro exemplo, saindo de dado pessoal, né? E aí eu tenho sido um dos pioneiros nesse debate, continuo, porque eu acredito no debate de dado pessoal, de privacidade, mas eu acho que o grande sucesso da comunidade de produção de dados de privacidade no Brasil tem sido uma limitação para outros debates, e na minha visão, eu estou falando do ponto de vista de quem defende a privacidade, eu sou, né, o secretário executivo do Fórum Empresarial, né, da LGPD, que defende a privacidade, enfim. Mas o nosso sucesso tem dificultado o avanço em outras áreas, e um deles é o avanço nessa área comercial, de acordos digitais. Quando a gente vai discutir transferência internacional, automaticamente vem à cabeça dados pessoais. Mas e isso tem sido um limitante para o debate, porque quando a gente olha, por exemplo, e aí o Brasil, eu cito um outro exemplo, o Brasil é um grande produtor de máquinas agrícolas, a gente tem várias, né, empresas que são aí benchmarks globais, são competitivas, são players fantásticos, sobretudo em agricultura tropical, né? Você tem uma Jacto, você tem uma Marquesan, você tem várias, né? Montana.
pulverizadora, colheitadeira, enfim. E aí, quando você vai... Hoje em dia, o que acontece? Uma máquina dessa, ela não é só o maquinário, né? Não é só a manufatura. Ela tem serviços embarcados, né? Ela tem todo aquele serviço, por exemplo, de sensores de controle de colheita para ver, por exemplo, o tomatinho, se está mais verde ou não, que tem uma inteligência artificial, né? E muitas vezes essas aplicações que estão embarcadas e conectadas, né, no equipamento em si, na máquina, elas precisam entrar na nuvem. Muitas vezes, por exemplo, uma empresa brasileira, essa solução ela é feita por uma empresa, que é a montadora, entre aspas, do maquinário agrícola, uma startup, sei lá, de São Carlos, de Piracicaba, que fez ali o software ou o serviço embarcado, que usa uma nuvem da IBM, da Microsoft, da Amazon, que está em algum lugar, ou no Brasil ou no planeta. Ou seja, se você não olhar e não tiver acordos que estão olhando para isso, para essa nova realidade, o que vai acontecer? Essa empresa brasileira vai exportar um acordo no Mercosul, ela vai exportar uma máquina para a Argentina, quando a máquina chega lá, uma cláusula de transferência internacional que estava mirando o dado pessoal, não necessariamente dado de colheita, proíbe esse fluxo de dados, ou pode permitir a proibição, se você não estiver atento, né? Pode proibir, ou pode ter brechas, né? Não vou citar aqui a Argentina, mas qualquer país pode ter brechas para um protecionismo comercial disfarçado, né? De outra prática de produção de dados, enfim, né? E aí o que acontece? A máquina vai, mas a máquina não funciona. Ou até uma política industrial disfarçada, né? De defesa de dados pessoais e obrigar aquela máquina, aquela montadora, a contratar uma startup local do país, enfim, que está disponibilizando para desenvolver tecnologia, usar a nuvem local para o dado ficar naquele país para gerar, entendeu? Então, e aí isso prejudica o exportador brasileiro de manufatura, que a princípio, aparentemente, não teria nada a ver com o comércio digital. Aparentemente, mas tem a ver. Então, o que acontece? Eu chamo a atenção de vocês porque o mundo futuro, né? E cada vez mais, mesmo a gente, o Brasil, um exportador de minério, de soja, né, na balança comercial, para a gente ter acesso a essas novas tecnologias, para a gente, por exemplo, desenvolver produtos e soluções para uma Vale, né, que vai otimizar a produção agrícola, o ganho de competitividade nacional naquela produção mineral, você também depende desses acordos, você depende do fluxo de dados, né? Enfim, então os desafios são enormes. E eu diria, é uma disciplina extremamente importante para o futuro do país. É uma disciplina, e eu dou os parabéns aqui para com muito orgulho, né? Eu tive a honra de poder fazer parte desse grupo que começou. Eu acho que a gente está criando massa crítica no Brasil para um tema do futuro que a gente ainda não tem, né? Então, esse grupo, com a CNI, com a Brascom, né? Os colegas do Mercado Livre, mesmo os colegas aí também, né? O Alessandro, os colegas do Itamaraty que estão tocando essa negociação, a gente está aprendendo juntos, né? E criando massa crítica de um tema que vai ser extremamente essencial para o desenvolvimento econômico, para o nosso acesso a tecnologias, né? Para a integração competitiva do Brasil nas cadeias globais de valor. Então, são pontos extremamente essenciais que eu acho que cada vez mais a gente precisa olhar, precisa avançar, precisa criar essa massa crítica. A gente ainda não tem, mas tudo bem, vamos aprender, vamos correr atrás, né? Eu acho que o primeiro momento é esse. E eu só queria tocar num ponto um pouco sensível aqui, mas eu acho importante pôr os dedos nas feridas, né? A gente tocou em temas vários muito importantes aqui. Eu estou aqui controlando, mais um minutinho e eu encerro. É extremamente importante garantir fluxo de dados, a questão de código-fonte, é extremamente importante proteger código-fonte, tem a questão de propriedade intelectual, mas tem outro aspecto, por exemplo, que um software, a gente tem, sei lá, IBM, tem software que está por trás de 90% das transações financeiras internacionais, software de proprietário, de código fechado. Você vai dar esse código-fonte para alguém, né, para um governo, esse governo vai armazenar onde? Com qual segurança? Você vai pôr em risco 90% das transações financeiras internacionais? Então, acho que tem a questão da propriedade intelectual, mas tem a questão da segurança. E tem, junto com esse debate sobre produção de código-fonte, da propriedade intelectual também, você tem a discussão do estímulo, que é muito importante, né? A indústria de código de software ela está migrando para códigos abertos. Isso aqui é uma revolução que veio para ficar.
Então, também é importante que nesses acordos você estimule, sim, a interoperabilidade de dados, né, nos países, para a gente desenvolver soluções conjuntas entre países, que a gente busque códigos abertos, né, o estímulo ao desenvolvimento de códigos abertos por governo, né, evitar a localização forçada que eu já mencionei, né, garantir o direito de escolha tecnológica, salvaguardar a competição, proteger a criptografia, né? Eu acho que a gente tem elementos muito importantes. A criptografia é essencial para o exercício da cidadania, tem que ser protegida. A gente não pode aceitar, em hipótese nenhuma, mecanismos que prejudiquem ou que enfraqueçam a criptografia. Promover cooperação em cibersegurança cada vez mais, né? A gente tem a possibilidade de trabalhar juntos para prever esse problema que pega a questão do JBS. Isso aí já justificaria uma cooperação bilateral Brasil-Estados Unidos. Fácil aí, ó, vamos lá, vamos dar ideia para a gente... mas aí também um ponto que eu já encerro por aqui é a questão de liability de plataformas, e esse ponto eu acho importante entrar, porque é onde a IBM se diferencia do governo americano. O governo americano é muito influenciado também pelas empresas de plataforma, enfim, a gente também tem plataforma, mas diverge, acha que tem que ter um blank liability, né? Uma isenção dessas plataformas. E a gente acha que não, a IBM acha que você tem que ter uma responsabilidade proporcional, né? Então, a gente não pode isentar as plataformas por serem meros intermediários. A gente tem, sim, uma responsabilidade, e isso tem que ser apurado, né? Então, e eu imagino que isso também reflita nos debates aqui internos, enfim, né? Você não pode se isentar completamente da sua responsabilidade, né, por algo que acontece dentro de um ambiente que você controla. Enfim, paro por aqui, agradeço mais uma vez o convite, vai ser um prazer aqui ouvir os colegas e fazer esse nosso debate. Andrei, muito obrigada, e vou aproveitar e pegar um gancho no que você falou, que acho que você falou a palavra-chave, ou a expressão-chave, que é massa crítica. A nossa ideia com esse painel hoje era justamente fomentar essas discussões, e a gente sabe, acho que nós aqui que estamos envolvidos nas discussões em paralelo, a gente percebe que é difícil, né? Às vezes falta informação, às vezes falta diálogo, às vezes falta estudo e às vezes falta conversa. Então, hoje a ideia era justamente essa, ouvir várias perspectivas e também captar, né, um pouco mais de ideias aí de quem está nos assistindo, de quem está participando aqui do painel, justamente para a gente ir amadurecendo e poder aproveitar ao máximo as discussões que estão acontecendo. Muito obrigado, foi excelente manifestação. Bom, agora a gente temos uns minutinhos ainda, são poucos, mas a gente consegue escutar alguma pergunta. Queria ver primeiro se alguém que está aqui na sala, vi que tem vários participantes, se tem alguma pergunta ou se gostaria de fazer algum comentário. Bom, vou dar um tempinho enquanto ninguém se manifesta. Se alguém quiser levantar a mãozinha, a gente já coloca aqui na fila. Então, eu vou pegar uma pergunta aqui do chat, pelo menos para não passar em branco as perguntas que o Antônio Carlos Souza de Abrantes fez. A pergunta dele foi: a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, para garantir o acesso às informações transmitidas, exige que as empresas que desenvolvem tecnologias de encriptação mostrem seus algoritmos ao governo antes de exportá-los. Também limitam o tamanho da chave utilizada no código a ser exportado. Esse limite era de 48 bits, mas foi aumentado para 64 bits. Isso para que eles possam quebrar as mensagens criptografadas pelos outros países. Esses acordos tratam dessa questão? Eu queria jogar essa pergunta aqui. Lucas, se você quiser começar. Ok, obrigado, eu posso começar. Não sei se o Alessandro também pode eventualmente querer comentar. Eu não conheço, né, qual é a medida exatamente da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, sempre seria bom conhecer com mais detalhes, mas eu acho que dá para responder a pergunta se isso estaria abrangido pelos acordos. Eu acho que a resposta, em primeiro lugar, é que sim, estaria abrangido por conta daquele ponto inicial que é muito grande a abrangência, que é qualquer medida governamental que afete as transações eletrônicas, seja de bens ou serviços, por quaisquer meios. Então, eu estou entendendo que esse tipo de medida, exigindo que empresas que desenvolvem tecnologias de encriptação, né, mostrem algoritmos, você muito provavelmente estaria afetando transações eletrônicas, então, sim, está abrangido pelo acordo. No entanto,
esses acordos têm, acho que, duas categorias de exceções que são muito importantes para esse tipo de situação. O Alessandro até comentou, as exceções de segurança nacional, que sempre existem nos acordos de comércio internacional, porque, digamos, tem um certo limite até onde os Estados estão dispostos a abrir mão da sua soberania em questões regulatórias. E a segurança nacional é o exemplo clássico, talvez máximo disso, porque quando entra em termos de segurança nacional, os Estados falam, opa, peraí, aqui já não é negociável. Então, eu diria que tem uma exceção que esse tipo de medida de uma agência de segurança nacional tenderia a se enquadrar, e tem também, dependendo do contexto, eu não sei se isso se dá, se essa exigência se dá, por exemplo, no contexto de aquisições da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, e que aí você tem também a ressalva para compras governamentais. E aí você tem outras disciplinas, né, de compras governamentais, não nos capítulos de comércio digital que podem se aplicar, e lá também você vai ter as exceções de segurança nacional. Então, acho que a resposta é sim, está abrangido, mas, por outro lado, não está disciplinado, não está limitado o que a Agência de Segurança Nacional pode fazer. Acho que eu tenderia, com a ressalva de que sempre é importante ver os detalhes, mas eu tenderia a responder dessa forma. E aí, até aproveitando o gancho, comentar, o Alessandro falou uma coisa super importante, né, que é sempre bom lembrar. Quando a gente fala desses acordos de comércio internacional, hoje a gente tratou aqui de um pedacinho, né, que é extremamente importante, mas é um pedaço que fala de comércio digital, mas você tem também o capítulo, ou os capítulos, o TRIPS, né, na OMC, os capítulos que falam de propriedade intelectual, que tem uma gama enorme também de disciplinas muito relevantes, e tem, né, capítulos que falam de compras governamentais, ou acordo de compras governamentais da OMC, ao qual o Brasil agora está no processo de adesão. Então, é super rico, né, o debate, a gente sempre está preocupado em entender as interfaces. Mas, enfim, espero que eu tenha conseguido responder o Antônio Carlos. Eu não sei se o Alessandro tem algo que concorda ou acrescentaria. Enfim, se Luísa, Lucas, se vocês me permitirem, eu acho que, enfim, a tua avaliação está perfeita. Talvez só ressaltar um aspecto outro complementar, como você mencionou, esses acordos ou capítulos de comércio eletrônico guardam relação íntima, estreita, com outros capítulos, como de comércio de serviços e de investimentos, né? Também, dependendo da definição de comércio eletrônico, abarca também os capítulos de bens, enfim. É um capítulo muito transversal, né? Normalmente tem aplicação a diversos capítulos de um acordo de livre comércio, digamos. Então, assim, acho que você mencionou muito bem, eu acho que talvez eu vá fazer um comentário um pouco cínico e dizer que, sim, existe a obrigação de proteger o código-fonte, mas talvez haja até mais exceções do que a obrigação de proteger, né? Como bem ressaltado pelo Lucas, ou seja, você tem no primeiro grau, talvez, a exceção que já consta do próprio artigo, né, para investigações judiciais, atividades regulatórias, inspeções, enfim, etc. E aí você tem a exceção para contratações públicas, você tem as exceções gerais, que incluem até para o combate a práticas enganosas ou fraudulentas, enfim. E aí você tem, finalmente, na última camada, as exceções de segurança nacional. E aí que tem linguagem completamente vaga, aberta, ambígua, que se presta a todo tipo de interpretação e que oferece um amplo guarda-chuva, eu acho, para a utilização da exceção, né, para a intervenção estatal a pretexto, né, sob o pretexto, né, de segurança nacional. Então, assim, nesse caso em particular, eu acho que o artigo de código-fonte se aplicaria se a empresa localizada em território americano fosse uma empresa, digamos assim, brasileira, da outra parte. Se nós tivéssemos um acordo, fosse uma empresa com participação majoritária brasileira no capital social, né, enfim, de investidores brasileiros, com preponderância societária, né, digamos, na empresa, e também que cumprisse outras definições que são comuns no capítulo de investimentos, por exemplo, se tivesse constituído segundo as leis norte-americanas, enfim, se cumprisse atividades comerciais ou empresariais substantivas dentro, esse requisito dentro de território norte-americano. Mas é isso, como mencionei. Eu acho que o governo americano tem amplo a mais, sobretudo em se tratando de intervenção pela agência de inteligência, ou por uma agência de inteligência. Então, assim, seria, eu acho que tranquilamente fácil justificar sob a exceção de segurança nacional, tá? Só para agregar alguns elementos ao que
Lucas. Só pegar o gancho rapidinho, eu também não conheço essa resolução aí da NSA, mas o que a gente vê é que você não... por exemplo, você pode ter leis nacionais que, de repente, também estão olhando e podem intervir em qualquer debate entre relações entre países, né? A exemplo do que a gente já citou aqui, a questão de privacidade, não sei quem acompanha o debate lá entre Estados Unidos e União Europeia, isso aí já vem desde 2015, né? Porque os Estados Unidos não era considerado um ambiente seguro para receber dados de europeus, né? Eles têm esse debate. E aí eles fizeram, na época, o Safe Harbor, se não me engano, que venceu em 2015. Depois eles fizeram um segundo acordo, né? Qual que é a questão? Os europeus, né? Muitos dizem que os europeus inovaram tentando exportar o direito dos europeus com a extraterritorialidade, com a GDPR. Né? Mas alguns falam, olha, os Estados Unidos fez isso muito antes, na década de 70, com a FCPA, né? Com a lei anticorrupção, exportaram a legislação dele para todos os países. Então, os europeus aprenderam com os americanos e replicaram agora para a proteção de dados. Mas fato é que eles fizeram o Safe Harbor, que venceu em 2015, aí depois, se eu não me engano, em 2016, fizeram um outro acordo, o Privacy Shield, onde tinha um mecanismo que, internamente nos Estados Unidos, você criava uma agência para ajudar a fazer o enforcement da legislação europeia em território americano. Isso aí agora entrou numa baita discussão no ano passado, por conta de um ativista que é Schrems, né, que já tinha feito, o mesmo cara que entrou e questionou judicialmente em 2015, se eu não me engano, e agora questionou de novo, então colocou todo em questão esse acordo comercial entre Estados Unidos e União Europeia, e está tendo toda uma discussão em torno da revisão das cláusulas contratuais obrigatórias, né, entre empresas americanas e europeias, para garantir que o direito dos europeus seja válido em território americano. E nesse debate Schrems 2, vale quem quiser acompanhar, o principal argumento era que a obrigatoriedade, né, caso fosse necessário pela justiça americana, da empresa fornecer dados, enfim, para a questão de segurança nacional, investigação. Então, aí você entrou em todo o questionamento que colocou todo esse mecanismo jurídico que autorizava a transação, o fluxo de dados pessoais entre Estados Unidos e União Europeia. Então, isso aí está num baita de um debate. Eu acho que não só os acordos, né, internacionais, os acordos extra-regionais, bilaterais, mas as próprias legislações estão olhando isso, né? E digo mais, a gente está vendo dados pessoais, mas a gente vai começar a discutir, acho que lá na frente, espero que não, e que a gente esteja muito maduro, propriedades, como é que a gente faz com fluxo de dados geológicos, dados de mineração, dados de produtividade, censos que são anonimizados, né? Porque são dados que geram valores. Então, você tem alguns debates, alguns países que estão discutindo a questão de data sovereignty, né? De soberania de dados, e de tentar aplicarem medidas para terem soberania em determinados setores da economia que eles consideram sensíveis. Pega os exemplos dos chineses agora, há poucos meses, proibindo, né, as plataformas de educação digital de terem participação de capital estrangeiro, né? Ou então, o que aconteceu esse ano, o mês passado, da China, que sancionou a Didi, né, que é a empresa aí, que é a dona da 99 Táxi aqui, porque ela abriu capital na Bolsa lá dos Estados Unidos, fez um IPO, e foi punida, sancionada na China, enfim, porque, eventualmente, a CVM americana pode pedir acesso a dados dos chineses. Então, o data sovereignty tá muito forte, e a gente precisa ter mais uma vez, paro por aqui, a gente precisa ter muita cabeça fria, muito conhecimento, né, e muito debate para a gente conseguir buscar termos aí que sejam otimistas. Acho que a gente precisa sair daquela visão protecionista, buscar onde que a gente pode, dentro dessas margens, esse é o grande desafio, buscar ampliar o comércio, buscar ampliar a integração produtiva, buscar, né, esse diferencial competitivo que vai permitir o acesso à tecnologia, a integração competitiva internacional,
É lógico, resguardando direitos, resguardando a soberania, né? Então, acho que o desafio é enorme. Então, por isso que eu parabenizo mais uma vez o debate e me sinto honrado de estar aqui com o Lucas, com a Alessandra e com a Luísa. Muito obrigada, Andiei, Alessandro e Lucas. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar as discussões pelo horário, mas eu me coloco à disposição também, se mais alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode ficar à vontade para me encaminhar e eu encaminho para os demais. Foi um prazer recebê-los aqui hoje. Quero aproveitar e agradecer também a Tatiana, a Adriana e a Érica, que prestaram um apoio enorme para a gente na organização do painel e aqui durante a execução também. E obrigada a todos que assistiram. Nos vemos ano que vem. Tchauzinho a todos e boa tarde.